Olá, seja bem-vindo a essa simulação. A partir de agora você saberá por que é tão importante você descobrir qual é o seu perfil de renda, saber até que valor o banco irá financiar para você. Eu vejo famílias procurando e visitando diversos imóveis, falando com vários corretores, liberando valores para construtoras e para imobiliárias em troca de falsas promessas, mas no final não vai ter jeito. Infelizmente, você vai ganhar o que a Luzia ganhou atrás da moita. Porque a ansiedade e o desejo de sair do aluguel ou do terreno da família vai te cegar e fazer você perder dinheiro e o seu sono. Você precisa entender o que é um financiamento de habitação antes de sair procurando imóveis por aí. Porque fazer um financiamento de imóvel não é tão simples assim. Existem algumas modalidades como o Programa Minha Casa Minha Vida, Carta FGTS, Procotista e o SBPE, cuja sigla significa Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo. Pois bem, cada modalidade possui suas regras, taxas de juros diferentes, valores de entrada diferentes, parcelas diferentes. Eu vou dar um exemplo aqui. Imagine que a construtora fez duas casinhas, uma do lado direito e uma do lado esquerdo. Você comprou a do lado direito e a dona Maria comprou a do lado esquerdo. Um belo dia vocês estão lavando o quintal e de repente você começou a lavar a sua calçada e aí ela saiu no portão, você olhou para ela e disse: "Olá, eu sou o fulano de tal". E ela diz: "Olá, eu sou a dona Maria". "Prazer, prazer". Aí você fala para ela: "Que lugar legal, né? A casa bacana, bonita, né?". Ela fala: "É, muito bacana, local muito legal mesmo. Tô gostando demais". E aí você pergunta para ela o seguinte: "Dona Maria, quanto custou o seu imóvel?". E ela diz: "O meu imóvel foi 200 mil reais". Aí você fala: "O meu também, eu comprei por 200 mil". E aí você pergunta: "Mas quanto que o banco financiou para a senhora?". E ela diz: "Olha, o banco me financiou o valor máximo que foi 80%". E aí você fala: "Para mim também, 80%, bacana, até aí tá tudo de acordo". E aí você menciona para ela o seguinte: "Apenas as minhas parcelas ficaram salgadas". E ela pergunta: "Mas quanto que você paga de parcela?". E você diz: "Eu pago R$ 1.800 por mês". Ela fala: "Nossa, mas eu pago R$ 1.000 por mês". E aí eu te pergunto, você que está aí do outro lado da telinha, me vendo, me ouvindo, por que essa situação acontece? Não é estranho isso? A casa o mesmo valor, a cota de financiamento o mesmo valor. Por que você paga 1.800 e a dona Maria paga 1.000? Estranho isso, né? Mas eu te explico. Modalidade. Modalidade. Então você precisa entender o que é um financiamento de habitação, porque senão você vai passar o resto dos anos pagando um valor bem mais alto do que o que a dona Maria está pagando, e aí você vai para as redes sociais, você vai falar mal do corretor, você vai falar mal da construtora ou da imobiliária, você vai falar mal do gerente da Caixa Econômica Federal, você vai falar mal até da dona Maria, mas você não vai falar mal de você mesmo, né, que é o único e total responsável por essa situação. É mais fácil falar das pessoas do que de si próprio, não é? Eu sei como é que é. Eu já vivi isso que você está vivendo agora. E eu aprendi com os meus erros. E eu não quero que você passe por isso. Então, nessa simulação que eu vou te passar agora, eu gostaria de deixar bem claro que foi feita com os meus dados, com o meu CPF, a minha data de nascimento e, portanto, eu vou te mostrar o resultado disso agora. Você vai ficar sabendo de tudo. Vamos ficar ligado nesse vídeo aqui, tá? Legal, aqui no quadro eu vou te explicar cada item que está aqui. Esses itens são muito importantes para que você possa descobrir qual é o seu perfil de compra, né? Qual é o seu poder de financiamento, taxa de juros, parcelas, entrada, tudo isso a gente vai ver a partir de agora. Com essas informações você vai saber qual é o seu perfil para que você possa comprar um imóvel em qualquer parte do país, tá? Então é muito importante, as pessoas podem falar o que elas quiserem, o que manda é o simulador. Às vezes o cliente ele me questiona sobre, mas o corretor falou que eu posso comprar um imóvel de 260, o corretor falou que eu posso comprar um imóvel de 300. Pessoal, eu vou te fazer uma pergunta aqui e agora. Quem vai te emprestar esse dinheiro para que você possa comprar o seu imóvel? É a construtora? É o corretor que está falando aquilo para você? Ou é uma instituição financeira? No caso, o banco. Quem é que vai te emprestar esse dinheiro, pessoal? É o banco, claro que é o banco. Então, ao invés de você ficar perguntando para um, para outro, especulando, tirando coisas da sua cabeça, por que não ir na agência e perguntar direto para aquele gerente, o gerente geral? Olha, qual é o meu perfil de compra? Qual é o meu poder de financiamento? É simples.
Basta você pesquisar direto na fonte, né? Como a gente diz por aí. Vai na fonte e aí você vai descobrir qual é o seu poder de financiamento, ao invés de ficar escutando outras pessoas por aí, tá bom? Então vamos lá, vamos aqui para o quadro que eu vou te explicar agora o que é renda bruta. Pessoal, renda bruta pode ser composta por até 3 pessoas e quando eu falo em renda bruta, eu me refiro ao montante total do seu holerite, tá? É o total dos proventos, é o montante total, não é o valor líquido não, legal? Então fica à vontade para você juntar a sua renda com um parente, com um irmão, amigo, namorado, colega de faculdade, enfim, são 3 pessoas. Fica à vontade para você juntar a renda com essas pessoas e de repente comprar o seu imóvel, tá bom? Finalizando aqui, agora a gente vai para o valor do imóvel. O valor do imóvel usado nessa simulação será R$280 mil, tá bom? Então legal, a gente já tem o valor do imóvel aqui, que é o valor que a gente está pretendendo comprar, tá? Então a gente vai aqui para o prazo máximo. Pessoal, o banco pode te oferecer 30 anos para pagar ou 35 anos para pagar, tá? Isso vai depender da modalidade que você vai se enquadrar. No caso do Minha Casa Minha Vida, Procotista e Carta FGTS, o banco te oferece um prazo de 30 anos para pagar. No caso do SBPE, que é o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, ele te oferece 35 anos para pagar. Nessa simulação, com as configurações que eu utilizei dos meus dados, nesse valor do imóvel, essa modalidade seria aqui que nós estamos fazendo, é Carta FGTS, tá bom? Essa é a modalidade. Então, tem algumas vantagens aqui que eu vou te mostrar, muito bacana, ela é similar ali ao Minha Casa Minha Vida, tá? Então, você vai gostar muito dessa modalidade aqui, fica ligado. Então, o prazo máximo aqui que o banco vai oferecer são 360 meses, 30 anos para pagar. Acontece muito dos clientes virem ao meu escritório e quando a gente faz uma simulação, eu passo para eles, lógico, por falta de conhecimento, normalmente eles falam assim, poxa, você tá louco? 30 anos é muita coisa para pagar, eu vou morrer e não vou conseguir quitar meu imóvel. Pessoal, esse pensamento está errado, tá? Eu disse que o banco te oferece 30 anos para você pagar. Você paga se quiser, o que manda é o seu poder aquisitivo. Eu vou dar um exemplo contrário aqui. Vamos supor que o banco te desse 5 anos para pagar ao invés de 30. Você não ia reclamar do mesmo jeito? Lógico que ia reclamar, ia ser praticamente impossível comprar uma casa financiada, porque as parcelas seriam absurdas, o valor da entrada seria absurdo, as taxas de juros seriam maiores, tudo seria impossível de você ter, a não ser que você comprasse à vista. Então, repetindo, o banco te oferece um prazo máximo de 30 anos para pagar, tá? Você paga se você quiser. Se você fizer uma pesquisa na própria Caixa Econômica, você vai entender que, você vai ouvir do gerente, que 95% das famílias quitam seus imóveis em um prazo máximo de 13 anos, tá? Então é muito bacana, se você puder fazer essa pesquisa, vai fundo que você vai obter grandes informações sobre isso. E por que isso acontece, né? Por que você consegue quitar o seu imóvel num curto prazo de tempo, 13 anos, comparado a 30 anos? Realmente é pouco tempo. Porque existe um recurso chamado amortização, onde você pode utilizar o seu fundo de garantia a cada 2 anos para abater a sua dívida. Ou você pode utilizar dinheiro todo ano, a qualquer momento do ano, para abater a sua dívida também. Então você tem todo ano férias, 13º, abono, prêmios e você pode utilizar todos esses recursos para abater a sua dívida e assim reduzir o prazo de pagamento. Eu vou dar um exemplo aqui. Algum tempo atrás eu vendi um imóvel em Guarulhos para um casal por R$260 mil em 35 anos, tá? A primeira parcela ficaria 1.945 e alguns quebradinhos. E a última finalizaria com R$625. Daí ele me ligou e disse que tinha R$20 mil para abater a dívida. E perguntou como faria. André, como é que eu faço? Eu tenho que ligar na caixa? Eu deposito na conta? Eu posso ir em qualquer agência? Eu tenho que ir naquela agência que eu financiei meu imóvel? E aí eu falei para ele o seguinte, você tem um tempinho agora? Ele falou, tenho. Legal, vamos na Caixa Econômica juntos. Fomos na Caixa Econômica, daí o meu gerente perguntou o seguinte, o senhor gostaria de amortizar o valor das parcelas ou prazo de pagamento? Olha que interessante, o gerente perguntou o seguinte, o senhor gostaria de amortizar as parcelas ou prazo de pagamento? Então você tem essa opção, legal, né? Como ele ficou um pouco confuso,
eu disse para fazer duas simulações. Se ele fosse amortizar o valor das parcelas, permaneceria o prazo de pagamento de 35 anos e de 1.945, alguns quebradinhos, caiu para R$ 1.160. Olha que interessante. Então, de 1.945, uns quebradinhos, caiu para R$ 1.160 e permaneceu o prazo de 35 anos. Agora, se ele fosse amortizar o prazo de pagamento, permaneceria o valor das parcelas de 1.945, uns quebradinhos, e de 35 anos, ele eliminaria, com esses R$ 20.000, 11 anos, galera. Pasmem, eliminaria 11 anos. Bem, lógico que as duas propostas são bem atrativas, porém ele ficou na dúvida e eu disse o seguinte, eu sugeri que ele amortizasse o valor das parcelas. Por quê? Se ele perder o emprego amanhã, ele consegue um outro emprego para poder continuar pagando as parcelas dele. Ele está eliminando aproximadamente R$800, galera, com R$20.000. Então, de 1945 caiu para 1.160, ele consegue um emprego para ganhar um pouco menos e assim conseguir manter as parcelas da casa dele. Se ele não for mandado embora, amém, ele junta mais uma grana e aí ele diminui esses 1.100 para 800 ou 700 reais, fica praticamente o valor de aluguel, ou então aí sim ele faz o abatimento no prazo de pagamento e do jeito que ele achar melhor. Vocês entenderam a mágica dessa amortização? A Caixa Econômica praticamente elimina grande parte dos juros e você paga o valor real. É muito bacana esse sistema de amortização e cada vez que você vai entendendo, você fica mais encantado com isso e tem a certeza de que realmente vai conquistar o seu imóvel. Tem muita gente que às vezes reclama, fala, poxa, mas eu vou pagar 2, 3 casas. Pessoal, se você demorar 30 anos para pagar esse imóvel, realmente você vai pagar umas 2 casas e meia, tá? Vai pagar. Mas aí eu te pergunto, quanto é que vai estar custando esse mesmo imóvel daqui a 30 anos? Essa é a pergunta que você tem que se fazer. O imóvel, ele só valoriza. É diferente de um carro que você tira da loja e já perde aí 10% do valor. Então é incrível esse sistema. É claro que você vai ficar cansado de ficar pagando com o tempo e vai querer amortizar o quanto antes. Então você vai pagar a sua casa em 13 anos, 15 anos aí. Mas mesmo que você fosse pagar em 30 anos, você pagaria 2 casas e meia? Sim. Mas quanto valeria esse mesmo imóvel daqui a 30 anos? Então vale a pena, pessoal, vale muito a pena. Bom, ficou claro essa questão do prazo máximo de pagamento? Eu gosto muito de tocar nesse assunto porque é um tabu, muitas pessoas ainda têm muito preconceito sobre isso, mas eu gosto de explicar bem pausadamente para que você possa entender. O objetivo dessa simulação é isso, pessoal. Se eu não posso estar com você presencialmente no meu escritório, porque você trabalha demais, ou porque você está com a sua família, eu entendo, ou então a gente está agilizando isso, né, ganhando um pouco de tempo, então eu preciso fazer com que esse vídeo seja um pouquinho mais demorado para que você possa entender perfeitamente, passo a passo, do negócio que você está com pretensão de fazer. Legal? Tá, então agora a gente vai falar sobre a cota do financiamento. O que é essa tal de cota do financiamento, pessoal? Significa que o banco está dizendo que pode financiar até 80% do valor do imóvel desejado. Tá? Não significa que ele vai financiar, está dizendo que ele pode financiar, mas isso vai depender muito da renda bruta que você vai apresentar. Legal? Vamos deixar isso bem claro. Porém, aqui a gente está fazendo uma renda mínima e uma entrada mínima por um imóvel de 280 mil. Então, na simulação, automaticamente, ele está me dizendo que ele pode financiar até 80% do valor do imóvel desejado. Legal? Ficou bem claro essa parte. E já que estamos falando de cota de financiamento, sabemos que o banco vai financiar 80% de 280 mil. Olha que bacana. Então, significa que ele vai te emprestar 224 mil. Esse é o valor financiado. Esse é o valor que o banco vai te emprestar para que você possa ficar pagando para ele ao longo dos anos, tá? Ao longo dos 30 anos, através das parcelas que ficaram no valor de... Então a primeira parcela
ficou R$ 1.927,46 e a última parcela fica R$ 1.853,20, tá? Então, você vai pagar esses R$ 224 mil através dessas parcelas aqui no prazo de 30 anos ou menos, você que decide isso. Legal? Então a gente já está formando aí o quebra-cabeça. Se o banco está financiando 80% e 80% de 280 a 224, está faltando 20% aqui. Esses 20% é o valor da tua entrada. Esses 20% vai dar R$ 56 mil. Esses são os 20% que você tem como obrigação oferecer para a construtora ou para o proprietário do imóvel, tá? Eu vejo muitas famílias falarem que o banco está pedindo 30, 40 mil de entrada. Pessoal, o banco não te pede nada de entrada. O banco nem quer saber como é que você vai oferecer essa entrada. Ele não vai perguntar o seguinte: olha, fulano de tal, você já pagou o valor da entrada para o imóvel do André que você está comprando? Ele não quer nem saber disso, tá? O banco ele quer saber como é que você vai pagar o financiamento. Esses 224 mil aqui, legal? É isso que o banco está preocupado. O valor da entrada, ele não está nem aí. Ele nem sabe como é que você vai pagar isso. O valor da entrada é para o proprietário do imóvel. Pode ser pago através de um carro, uma moto, um terreno, um apartamento. Não sei, isso aí é um acordo entre as partes. Ficou claro essa questão da entrada? E vocês já devem ter notado que está faltando a renda bruta aqui, né, pessoal? Para a gente poder fechar esse quebra-cabeça. Então, depois de fazer vários testes, eu cheguei à conclusão de que para que você possa comprar um imóvel no valor de 280 mil e oferecer uma entrada mínima, que seria 20%, a sua renda bruta mínima precisa ser de R$ 6.500, galera. Então você pode juntar aí 3 pessoas para que chegue nessa renda de 6.500 e você consiga comprar o seu imóvel no valor de 280 mil. Vocês devem ter notado também que eu deixei aqui, ó, em haver, tabela price e saque. Isso é uma grande dúvida de várias pessoas. Poxa, André, mas o que é tabela price e o que é tabela saque? Pessoal, vamos lá. Tabela price são quando as parcelas ficam praticamente equiparadas, como aqui nesse exemplo que eu dei. A primeira parcela ficou 1.927 e a última 1.853. Note que não cai muito essa parcela, né? Ela fica praticamente estável. A tabela price ela faz com que o banco financie mais o valor do imóvel. Então o cliente ele pode dar uma entrada menor. E esse é o objetivo da simulação. Fazer com que você ofereça uma entrada mínima para que o banco financie mais para você. E desta maneira só é possível fazer na tabela price, tá? Eu peguei aqui um exemplo da tabela saque, que é sistema amortização constante. Nessa tabela, tá bem aqui, significa que a primeira parcela fica R$ 1.931 e a última morre com R$ 520. Realmente a diferença é muito grande, né? Eu sei que você deve estar com o olho cheio de lágrimas, nossa, começa com 1.931 e termina com R$ 520, muito bom, legal. Só que olha o valor da entrada, R$ 103 mil. R$ 103 mil é o valor da entrada, então significa que o banco está financiando R$ 177 mil. E nessa tabela price ele está financiando R$ 224 mil. Então eu peguei as mesmas configurações, tá? O valor do imóvel 280, os meus dados, a configuração é a mesma. A única coisa que eu fiz foi trocar a tabela. Então assim, de novo, como o objetivo dessa simulação é a gente saber qual é o mínimo de entrada. Hoje em dia o que o brasileiro tem dificuldade é na entrada. O pessoal ganha aí, tem gente que ganha R$ 10 mil, mas não tem entrada para comprar o imóvel. Então conta às vezes com fundo de garantia e poucas pessoas têm R$ 103 mil em entrada para poder comprar um imóvel. Então por isso que a melhor opção acaba sendo essa aqui na tabela price, onde você pode equiparar as parcelas, mas você pode oferecer o mínimo de entrada e você pode financiar um valor bem maior aqui, que são os 80%. Espero que vocês tenham entendido. Se vocês não entenderam, voltem, vejam novamente esse vídeo, é muito importante. Ele ficou um pouquinho longo, mas é muito importante que você entenda o que é um financiamento de habitação.
Lembrando também, para que a gente possa ter um sucesso maior, eu preciso fazer uma simulação exatamente com os teus dados, tá? O seu CPF, a data de nascimento do participante mais velho e o valor da renda bruta a ser apresentada, tá? E o valor da entrada que você tem. Então tem que ser os seus dados. Eu fiz com os meus, o resultado saiu dessa forma, foi bem satisfatório. Então eu espero que você tenha entendido. E qualquer dúvida, pode me chamar no WhatsApp, que eu vou deixar o número em algum canto aqui dessa tela e a gente bate um papo, eu te explico com mais calma, baseado nos teus dados. Eu tenho certeza que eu vou conseguir te ajudar a sair de vez do aluguel ou da casa do terreno da família. Enfim, você vai conseguir conquistar a sua casa própria com as facilidades que a gente oferece. E agora eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo.